aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje a gente vai responder uma tag que eu particularmente achei muito legal e eu não sei se alguém já traduziu ela, mas eu traduzi ela do inglês. Eu vi lá no canal da gringa Sarah Caroli, eu acho que é assim que fala. Não foi ela que criou, foi a amiga dela, a Destiny, e eu vou deixar os links pra esses vídeos aqui embaixo na descrição se vocês quiserem ir lá ver. Mas enfim, a gente vai responder uma tag de fim de ano, porque estamos no fim do ano. Lembrem de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Lembrem também que os links de compra para os livros que eu vou falar aqui estão sempre na descrição do vídeo. Comprando por esses links vocês me ajudam aqui com o canal. E é isso, vamos pro vídeo. Ok, vamos começar. Lembrando que eu vou deixar as perguntinhas da tag aqui na descrição e os créditos, enfim, né, já falei. Vamos começar, mas deixa eu avisar antes que em praticamente todas as perguntas eu coloquei mais do que um livro, então é isso mesmo. Vamos lá para a primeira pergunta. O livro que mais decepcionou esse ano? Bom, temos 3. Gente, eu fico muito triste, mas o primeiro que eu vou responder aqui é Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra, porque me decepcionou porque eu tava com expectativas altas, porque eu tinha gostado muito de Volte para Mim. Esse livro realmente não funcionou comigo, tipo, nada. Então, me decepcionou muito, mas é isso. Não é porque o livro é ruim ou nada disso, mas acho que é porque eu tava com expectativas realmente muito altas e a história, sei lá, só não funcionou. O segundo livro que mais me decepcionou esse ano, ai gente, eu tô muito triste, mas foi uma releitura que eu já falei dela aqui no canal, que foi Bruxa da Noite, da Nora Roberts. Esse é o primeiro livro da trilogia dos primos O'Dwyer, sei lá. Eu fiz essa leitura pela primeira vez quando era, sei lá, uma adolescente. Quer dizer, no final da minha adolescência já. Mas enfim, eu lembro que eu tinha amado essa trilogia, eu tinha adorado os personagens, a história, a construção, a localização, tudo. E aí eu sempre quis reler e esse ano, então, a minha amiga Duda, ela tem e ela me emprestou, só que sabe quando tu relê um livro que tu tinha lido há muitos anos atrás e daí tu fica tipo assim, ai meu Deus. Então acabei me decepcionando porque eu acabei dessa vez achando a história apressada, não desenvolvida direito e a protagonista me irritou muito. Então assim, me decepcionou, mas é com dor no coração que ele tá aqui. Mas eu vou continuar lendo o resto da trilogia porque sim. E o outro livro que me decepcionou foi Meninas Selvagens. Eu li ele no Kindle, então a capa dele vai aparecer pra vocês aí. E assim, me decepcionou porque eu já tinha visto bastante gente falando desse livro, dessa história. E no início, assim, tipo, durante a história, durante a leitura, eu tava gostando, eu tava muito interessada. Mas o final simplesmente não entregou nada, na minha opinião. Ficou muito aberto e ficou faltando muita coisa. Eu acho que não ficou nem um final aberto, sei lá. Mas eu acabei me decepcionando muito, então é isso. O livro que você não esperava e mais surpreendeu. Aqui também tem 3. Primeiro foi O Homem de Areia, de Lars Kepler. Tipo assim, não digo que eu não esperava, mas é um livro que eu nunca ouvi falar muito, tipo assim, mais ou menos, sabe? Da série ali do Junalina, de Lars Kepler, tipo, eu sempre ouço falar mais de outros livros e eu não tinha ouvido falar tanto de O Homem de Areia. E me surpreendeu muito, eu amei essa história, eu amei acompanhar tudo. Eu fiquei muito surpresa com o final, com a resolução, tudo. Então é isso, tipo, esse já é o 3º livro da série, né? E eu continuo amando todos, então quero ver se ano que vem eu continuo dou continuidade nessa série, porque faltam alguns livros ali que eu não sei porque eu não li esse ano, mas é isso. O segundo livro é The Flight Attendant, do Chris Bohjalian. Primeiro que eu não sabia que isso era um livro, tipo, tem uma série, né, na HBO Max. Eu já tinha assistido a série, daí quando eu descobri que era baseado num livro, eu fui atrás do livro. E assim, eu não sabia o que esperar, realmente não sabia, mas eu acabei ficando muito surpresa, me surpreendi muito com a construção da história, dos personagens e, assim, de tudo, do final. Mesmo tendo assistido a série, eu consegui ficar surpresa, então eu gostei bastante. E outro livro que eu não esperava, por
ter ouvido pouco falar e me surpreendeu muito foi A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu já tinha, tipo assim, algumas pessoas já tinham me dito que esse livro era bom, mas eu nunca tinha realmente ouvido falar dele, então por isso que eu coloquei ele aqui, porque eu realmente não esperava tudo que eu encontrei aqui, eu não esperava ficar tão arrasada e envolvida e encantada até certo ponto com essa história, esses personagens e também desolada, né? E arrasada, já falei. Mas enfim, então A Cidade do Sol com certeza é um dos livros que mais me surpreendeu esse ano. Próxima pergunta, qual foi um livro super hypado, super estimado? Aqui eu coloquei 4 livros, não fiquem bravos comigo. Primeiro eu coloquei Boa Garota Segredo Mortal, da Holly Jackson, porque, ai gente, eu ouvi tanto e vi tantas pessoas falando desse livro, do quanto, tipo, foi bom e tudo mais, mas eu achei demais, porque eu achei que a história não entregou tanto quanto o primeiro, ou enfim, e eu acho que, assim, a história, eu acho que não faz, sei lá, eu acho que algumas coisas ficaram muito surreais, então não me agradou muito, então eu acho que por isso eu considero ele um livro super estimado. Lembrando que eu amei essa trilogia, eu finalizei ela agora no mês passado, eu acho, e eu amei o terceiro livro, eu amei o primeiro livro, então assim, isso não quer dizer nada, tipo, é simplesmente esse livro que não funcionou tanto comigo quanto os outros, mas eu realmente amei a escrita dessa autora e eu quero ler os outros livros dela no futuro, com certeza. Outro livro que eu achei definitivamente super estimado, super hypado, é A Empregada, da Frida McFadden. E, gente, não briguem comigo, mas assim, eu acho até que eu falei lá na resenha que eu fiz que eu achei muito mais do mesmo. O que eu li aqui, eu já li várias e várias vezes. Não tinha chegado nem na metade da história e eu já tinha entendido tudo o que ia acontecer e realmente eu tava certa. E a única... tava certa entre aspas, porque o final não tem como adivinhar. Tipo, eu achei esse final tão fora da realidade, eu achei que a autora foi muito longe nesse final que, tipo assim, não tinha como imaginar. Então, o final me surpreendeu. Não de um jeito bom, mas me surpreendeu. Mas é isso, gente. Eu gostei da escrita, foi uma leitura que me divertiu, eu fiquei super entretida, foi uma leitura rápida e é isso. Só que é mais do mesmo e eu achei que a autora viajou muito no final. Mas eu quero sim ler a continuação, porque eu acho que já tem 2 continuações lançadas, né? Porque eu sou curiosa. Outro livro que eu achei um pouco superestimado foi Greenwich Park, da Catherine Faulkner, porque eu tinha visto algumas pessoas falando do quanto esse livro era bom e do quanto essa história tinha sido boa e do quanto era um thriller muito bom, um thriller doméstico, e quando ele lançou eu via ele em vários lugares, então eu tava bem ansiosa pra fazer essa leitura, mas quando eu li, eu achei... eu achei muito... chato. Eu achei também muito previsível, assim, os personagens chatos, eu não consegui me apegar a nenhum deles. A protagonista, né, tipo, insuportável, não funcionou e no final, assim, achei tudo muito óbvio. Então, infelizmente, né? E o outro livro que eu definitivamente achei superestimado foi If He Had Been With Me, da Laura Nolan, que é Se Ele Estivesse Comigo. Gente, o tanto de coisa, de conteúdo, de Reels e TikTok e tudo que eu tinha visto falando desse livro, que ele era triste, arrasador e que era maravilhoso e enfim. E assim, eu fui ler e... assim, ele é triste. O que acontece aqui nessa história é muito triste, os desencontros e... obviamente, né, é triste o que acontece aqui, né? Só que eu não achei tudo isso que tinha me sido prometido, entendeu? Tipo, eu tinha me prometido muitas lágrimas, tristeza, coração partido, e não foi isso que eu senti. Eu senti, assim, até um pouquinho de raiva, porque 2 adolescentes muito chatos, achei superestimado. Vamos pra próxima pergunta, que é um livro que surpreendeu. E aqui eu coloquei 4 também. 4 no geral, né? Porque eu coloquei a série toda de ACOTAR, porque eu finalizei essa semana a leitura de Corte de Chamas Prateadas e eu
faltava ler, tipo, os 2 últimos, no caso. E eu li, vai sair vlog, já saiu vlog de leitura quando você estiver assistindo esse vídeo já. O vlog de leitura já vai estar no ar, então vamos lá assistir. Eu amei demais e essa série me surpreendeu muito, 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 muito. E assim, virou favorita já. Mas assim, eu fiquei muito surpresa com o quanto eu gostei, porque eu fazia muito tempo que eu queria voltar a ler fantasia, porque eu gostava muito de ler fantasia quando eu era mais nova, mas sei lá, sabe quando tu simplesmente não faz? E então eu li Corte de Espinhos e Rosas, que eu já tinha há um bom tempo e tipo, não lia, eu já até tinha pensado que eu nunca nem ia ler. E gente, eu me surpreendi com o quanto eu amei esses personagens, eu amei essa história, eu amei o mundo, eu amei tudo. É isso. Virei fã de Sarah J. Maas. O outro livro que me surpreendeu muito, muito, muito mesmo, tipo assim, fora de série, foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro simplesmente atingiu um patamar, assim, não sei nem explicar. Ele comprou um triplex na minha cabeça, porque ele tá sempre aqui. Eu simplesmente me encantei com essa história, com esses personagens, eu me identifiquei muito com a January. E assim, eu amei a escrita da autora, eu achei uma escrita ao mesmo tempo leve e divertida. Ela conseguiu tratar de alguns assuntos assim mais, não digo pesados, mas mais sérios, e que eu adorei acompanhar e que falaram muito comigo. Essa história falou muito comigo, eu sinto que eu li ela no momento que eu tinha que ler e foi maravilhoso. Então esse livro me surpreendeu muito. Outro livro que me surpreendeu foi Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Eu já tinha visto muita gente falando desse livro e eu tava muito curiosa pra ler, e realmente ele serviu todas aí as expectativas. No início eu tava meio assim do que realmente eu tava achando, se eu realmente tava gostando ou não, mas conforme a história foi fluindo, eu percebi que sim, eu realmente tava amando. Eu tava envolvida com os personagens, com o que eles estavam criando, com a história toda, e eu amei demais. Essa história é incrível, me deixou assim muito emocionada. Eu sofri muito em alguns momentos, mas eu amei conhecer essa história, me surpreendeu demais. E o outro livro que me surpreendeu muito também foi Mesa para Um, da Beth O'Leary. Ai, eu chutei o tripé. Esse livro, gente, eu falei em algum vídeo recente que, assim, eu quase desisti dele, mas eu insisti porque eu tinha visto muita gente falando que ele era bom, que o final entregava, vi gente chorando, então eu tava tipo assim, não, alguma coisa tem que ter aqui, eu preciso continuar essa história. E ainda bem que eu continuei, porque o final simplesmente foi maravilhoso. Foi um pouco previsível? Foi, eu já tinha entendido o que ia acontecer, mas mesmo assim eu amei, eu chorei, eu me emocionei, eu simplesmente me envolvi demais e eu amei muito, muito, muito. Eu gostaria até de fazer uma releitura pra poder aproveitar melhor a parte da história que eu tava achando meio chata. Mas, enfim, eu simplesmente amei. Mesa para Um foi uma surpresa muito grande. Próxima pergunta são os casais favoritos do ano. E aqui também tem mais do que um. Primeiro, eu não vou falar quem, mas tipo assim, de acotar, né? Obviamente, eles também compraram um lugar na minha cabeça e vivem ali, tipo, de graça, basicamente, porque eu não consigo parar de pensar nessa história, não consigo parar de pensar nesses personagens e nesse casal, então, tipo assim, quem sabe, sabe do que eu tô falando. Outro casal que simplesmente ganhou meu coração foi a January e o Gus. Eu simplesmente amei acompanhar eles, a história deles, e simplesmente foi muito gostosinha, muito quentinho no coração. Pra sempre eu vou lembrar deles, dessa história e de como os dois conseguiram, sei lá, crescer juntos e se curar, entre aspas. Mas assim, eu amei demais esse casal, então obviamente eles iam estar aqui e o outro casal que eu amei demais e que, tipo assim, agora já passou um pouco, foi um casal aqui de Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Eu passei vários e vários dias pensando nesse casal, pensando nesse livro, nessa história, na história deles aqui. E então também me marcou demais e tinha que estar aqui. O protagonista favorito do ano, e aqui tem 3, porque
porque eu não sei escolher, né? A minha protagonista favorita desse ano foi a Isabel, de Rochinol. Gente, esse livro mexeu tanto comigo, essa história me emocionou tanto e me marcou tanto que eu ainda penso nesse livro todos os dias, basicamente. E eu li ele lá em abril, eu acho. E assim, aqui a gente acompanha duas irmãs, né? Mas daí tem a Isabel que, gente, eu simplesmente me apeguei demais a ela. Eu queria pegar ela no colo, proteger e cuidar e dar carinho e dar amor. Então, tipo assim, eu simplesmente me apaixonei por essa personagem, pela história dela, por tudo que ela conquista, por tudo que ela faz. Maravilhoso. Gente, que surpresa. Mas foi a Feyre. Eu amei demais acompanhar a Feyre. E assim, eu até falei nos vlogs de leitura aí que eu fiz de Acotar, vão lá assistir. Ela foi uma protagonista que eu amei acompanhar desde o início. Tipo, eu adorei e tipo, se tivesse mais 4, 5 livros dela, obviamente com outras, né? Mas com ela como protagonista, tipo, eu leria e leria e leria e leria. Então, tipo assim, eu amei a Feyre, eu amei essa protagonista, eu acho que ela é uma protagonista perfeita. E a outra protagonista que foi favorita do ano, que eu também me apaixonei e me identifiquei muito, foi a January, de Leitura de Verão. Eu simplesmente me vi nela em vários momentos e foi muito legal acompanhar ela durante essa história. Ela pra sempre também vai ter um lugarzinho guardado no meu coração, junto com a história toda, né? Mas eu amei essa protagonista, eu simplesmente me identifiquei muito com ela, então é isso. Novo autor favorito que descobriu esse ano, e tem duas autoras aqui, que é a Sarah J. Maas e a Emily Henry. Eu simplesmente quero ler tudo que essas duas mulheres escrevem, tipo assim, até a lista de compras dela. Simplesmente é isso. O livro mais feliz que você leu esse ano, e simplesmente não podia ser outro, foi Leitura de Verão. Eu sei que essa história, pra mim, teve alguns altos e baixos, só que ao mesmo tempo, quando eu vi essa pergunta, esse foi o único livro que veio na minha cabeça e foi o primeiro, e tipo, foi na hora, assim, instantâneo. Então, esse foi o livro mais feliz que eu li esse ano. Ele é incrível e tudo que ele representou pra mim. A história também é muito maravilhosa, gente, então eu só recomendo. Leiam. O livro mais frustrante que você leu esse ano, e aqui eu coloquei 4. O primeiro foi If He Had Been With Me, de novo tá aparecendo aqui, se ele estivesse comigo, né? Porque eu achei simplesmente, literalmente isso, eu estava muito frustrada lendo essa história, porque eu não era o que eu esperava que fosse, e acabou sendo meio cansativo e irritante acompanhar esses personagens. Ao mesmo tempo que eu gostei deles, eu achei eles... sabe? Então, é isso. Outro livro que eu achei muito frustrante esse ano e que foi complicado essa leitura foi No Lugar Errado, na Hora Errada, das autoras Greer Hendricks e Sarah Pekkanen. Porque assim, eu tinha gostado muito dos outros livros dessas autoras que eu tinha lido. Então esse aqui eu também tava com uma expectativa alta, tanto por causa dos outros livros que eu tinha gostado, mas tanto porque eu tinha visto pessoas falando que o livro era bom e era um suspense muito uau e não sei o que, e eu achei muito ruim pelo fato de que, sei lá, eu ficava muito agoniada. Eu não sei, eu simplesmente não clicou pra mim essa história e foi uma leitura muito... foi muito cansativa, sabe, não me fez bem essa leitura. Então ela foi frustrante porque eu esperava muito e não foi. Outro livro que foi muito frustrante também foi A Empregada, da Freida McFadden, porque, como eu falei antes, o hype em cima desse livro tava muito, muito grande, então eu tava, assim, com as expectativas muito altas, e acabou que ele entregou mais do mesmo, mais do que eu já tinha lido, e então é isso. E o outro livro que me frustrou esse ano, que foi bastante frustrante, foi What Happens After Midnight, da K.A. Walter, que é a mesma autora de Uma Tempestade de Verão. E assim, eu tinha amado o primeiro livro, eu tinha adorado buscar as referências da Taylor Swift e tudo mais, só que isso foi o que eu mais gostei de fazer, tipo, a história acabou ficando meio que em segundo plano, porque eu achei tão bobinha, assim, eu achei que faltou alguma coisa. A primeira, de Summer of Broken Rules, também é meio bobinha, levinha, assim, só que eu achei que tem alguma coisa a mais que aqui ficou faltando e eu tava esperando, e então... A melhor adaptação literária do ano, e assim, gente, eu não sou muito de assistir adaptações literárias porque eu acabo me irritando, porque não tá igual ao livro, e eu sei que nunca vai ficar igual ao livro, tipo, exatamente igual,
Mas enfim, então eu evito. Eu só assisti 2 esse ano e teve só uma que eu gostei. Então eu vou colocar aqui que foi Quarto, da Emma Donoghue, que eu assisti o filme. Eu gostei bastante do filme, eu achei que é bem parecido com o livro, sim. Obviamente algumas coisas não são, mas eu consegui relevar. E é um filme muito bom, né? Ganhou premiações, a atriz ganhou Oscar, não lembro direito, mas enfim, é um livro que é um filme que eu achei bom e à altura do livro. Próxima pergunta, o livro mais longo que leu esse ano, e foi Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J Maas. Foi agora, tipo, essa semana. Foi o mais longo que eu li esse ano, com 712 páginas. Próxima pergunta é qual foi o livro mais curto desse ano, e foi O Roubo, da Paola Alexandra, que eu li lá pra Maratona Literária, e 140 páginas. Esse foi o livro mais curto do ano. Próxima pergunta é quais são as capas favoritas do ano, e aqui também tem mais do que um. Primeiro, eu tive que colocar The Summer of Broken Rules, porque eu simplesmente acho essa capa muito fofinha, muito bonitinha. Eu amo as cores e eu acho ela linda. Outra capa que eu achei muito linda esse ano, que eu adorei, foi Magnolia Parks. Eu simplesmente achei essa capa incrível e, tipo, quando se presta atenção, se vê que tem vários detalhezinhos sobre a história, então eu achei essa capa muito bonita e interessante. Outras capas que eu achei muito bonitas foram as da Sociedade de Atlas e do segundo livro, O Paradoxo de Atlas. Eu achei essas capas simplesmente maravilhosas, tanto que foi isso que mais me chamou a atenção pra esses livros, foram as capas, porque eu não sabia sobre o que era a história. Todas as capas de Acotar, eu simplesmente acho elas muito bonitas e eu não consegui escolher uma só, então muitas capas bonitas. A próxima pergunta é um livro que você não consegue tirar da cabeça. E, gente, o Rouxinol, da Christine Hanna, esse livro, ele simplesmente, como eu falei antes, eu li ele lá em abril, eu acho, e eu penso nele basicamente todo dia, toda semana. Eu lembro dessa história, desses personagens, do quanto essa história me emocionou, do quanto essa história é linda, triste, mas linda, e do quanto eu me apeguei a esses personagens. Então eu não consigo parar de pensar nesse livro. Eu escuto músicas e comparo com a história e acho que combina, então o Rouxinol simplesmente tá no topo dessa lista. Aí vem a série de Acotar. Tipo, eu simplesmente não consigo escolher um livro só, mas acho que se fosse pra escolher seria Corte de Neve e Fúria, que, assim, maravilhoso. E agora, Corte de Chamas Prateadas. Eu sei que essa história vai ficar por um tempo na minha cabeça e incrível. E outro livro que também não sai da minha cabeça, eu tô sempre pensando na história, nos personagens, em tudo, foi Leitura de Verão. Leitura de Verão, que eu amei demais, foi uma surpresa maravilhosa. Eu me apeguei tanto a esses personagens, me identifiquei com a January, então esse livro e essa história falou comigo em vários jeitos, então esse livro também não sai da minha cabeça. A próxima pergunta é qual a leitura mais cringe do ano? Tem 2 aqui. Eu tive que colocar A Outra Senhora Parrish, porque eu simplesmente achei esse livro... Ai, não sei, eu não curti muito ele. Também achei muito mais do mesmo e assim... tipo, as coisas que a personagem fazia, tipo assim... E o outro livro que eu coloquei aqui foi um que eu li no aplicativo do Esquilo, que foi A Babá, e eu achei esse livro muito... assim... é isso. Próxima pergunta é um livro pouco conhecido que você amou, e aqui eu também coloquei 2. Foi O Que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Eu não sei se ele é exatamente um livro desconhecido, pouco desconhecido, mas eu não costumo ouvir falar muito desse, eu costumo ouvir de outros dela, então eu resolvi colocar ele aqui e eu simplesmente amei essa história. Eu achei ela uma história envolvente, divertida e ao mesmo tempo séria, né? Então, O Que Alice Esqueceu. E o outro livro que eu coloquei aqui foi There's Someone Inside Your House, da Stephanie Perkins, porque eu simplesmente amei essa história. Eu sei que ela tem os defeitos dela, mas eu achei essa história muito boa, me divertiu bastante, eu fiquei muito envolvida, eu adorei os personagens. Mas eu sei que esse livro, ele não é muito conhecido e muito querido aí em volta, então é isso. Próxima pergunta é livro com nota mais baixa e o livro com a nota mais alta do ano no Scoob.
original na tag é do Goodreads, mas aqui eu botei no Scooby, tá? Ah, e assim, esse eu concordo com a nota, né? E assim, muito triste, There's Someone Inside Your House foi o livro com a nota mais baixa que eu li esse ano, que tem 2,2.9 lá no Scooby, e tipo assim, não concordo, porque eu amei essa história, como eu disse, eu sei que ela tem defeitos, mas não concordo. E o livro com a nota mais alta que eu li esse ano, lá no Scooby, foi o Rouxinol, que tá com uma nota de 4.7. E sim, eu concordo, eu devia ser mais alta ainda essa nota. Então, próxima pergunta são as citações favoritas do ano dos livros. E assim, eu comecei a sublinhar e a marcar livro, tipo, agora pro final do ano. Então, eu não fui atrás de procurar isso, porque muito trabalho. Então essa eu vou ficar devendo. Respondam aí nos comentários quais são as citações favoritas de livros de vocês desse ano, que eu quero saber. E daí, quem sabe, me dá vontade de ler um livro que eu não li ainda só por causa de uma frase. Adoro. Próxima pergunta é o livro com o conceito mais único, diferente que leu esse ano. E aqui eu coloquei Saboroso Cadáver. Essa história me surpreendeu muito, mas eu não cheguei a realmente amar e gostar muito dela. Acho que por causa do estilo da escrita da autora, enfim, o ritmo de leitura, mas é uma história realmente com um conceito muito diferente, né? Que se passa... Eu acho que se passa, tipo, num futuro, né? Não muito distante, pelo que eu lembro. Os seres humanos, eles não podem mais comer carne dos animais, porque eles, enfim, contraíram um vírus, um negócio que, tipo, eles... faz mal. Não lembro todos os detalhezinhos. E daí, então, eles começaram a criar seres humanos pra serem abatidos, tipo, que nem a gente cria gado, porco, esse tipo de coisa. Então, o pessoal, tipo, não conseguiu ficar sem comer carne, então passou a comer carne humana, e daí os humanos realmente passaram a ser criados como se fossem animais, tipo, eles não falam direito, eles ficam naqueles lugares, enfim, e, tipo, é muito interessante a história, faz a gente pensar em muitas coisas, e realmente a história, acho que foi a mais diferentona, assim, que eu li esse ano. Próxima pergunta é livro que você leu esse ano que você releria. E aqui tem vários. A série de Acotar, sim, eu tô louca pra fazer uma releitura. Tipo assim, com muita vontade mesmo. Então eu espero muito que em 2024 eu consiga fazer essa releitura, porque preciso. Outro livro que eu quero muito reler, eu quero tentar fazer isso uma releitura anual, alguma coisa assim, é a Leitura de Verão, da Emily Henry, porque vocês já entenderam o quanto esse livro foi incrível pra mim. Outro livro que eu também quero reler, eu só não criei coragem ainda e não sei quando é que isso vai acontecer, porque esse livro simplesmente me machucou demais. É o Rouxinol, da Christine Hanna. Eu simplesmente amei essa história, mas ela é simplesmente muito triste, então eu quero reler, mas ao mesmo tempo eu tô tipo assim, eu quero passar por isso de novo. Sim. E outro livro que eu gostaria muito de reler pra absorver mais detalhes da história, porque também conversou muito comigo essa história, é O Último Adeus, da Cynthia Hand. Eu simplesmente fiquei muito surpresa com essa história, eu me envolvi muito com o que estava acontecendo, com os personagens, e eu simplesmente gostei demais e gostaria muito de fazer uma releitura. Agora, uma reflexão sobre as leituras que eu fiz em 2023. A pergunta é um pouco diferente original, tipo, é sobre a meta que o pessoal colocou lá no Goodreads, mas eu não fiz meta de leitura, então eu adaptei essa pergunta. As metas de leitura para 2024. Prefiro não fazer esse tipo de meta, sabe? Porque geralmente não dá certo pra mim e daí eu acabo me sentindo pressionada e enfim, não funciona. Olhando pra trás, pra 2023, eu acho que foi um ano muito bom, foi um ano ótimo de leituras pra mim. Eu voltei a ler fantasia, que era uma coisa que eu amava muito e que eu sentia muita falta, então eu tô muito feliz com isso. Eu também voltei a ler romance, eu também tô muito feliz de sentir o coração quentinho, tô adorando conhecer muitas histórias, tão por aí, sabe? Mas tô muito feliz que o romance voltou a me interessar. Eu fico triste que eu dei um tempo, assim, por assim dizer, no suspense, porque eu também amo muito esse gênero, mas eu sinto que foi necessário, porque os últimos que eu li, tipo, claro que daí também depende do livro que eu li, né, mas os últimos que eu li, assim, realmente não funcionaram comigo, não estavam mais me envolvendo e me prendendo na leitura, eu acabava achando eles muito previsíveis e monótonos.
E como eu disse, depende muito do livro que eu li, né? Mas acabou que juntou justamente nessa época que eu tava com vontade de ler outros gêneros e daí os thrillers acabaram ficando meio que perderam a graça, entre aspas, pra mim nesse momento, mas eu sei que com certeza uma hora eu vou voltar pra eles. Mas eu tô bem feliz que, como eu disse, eu senti que, tipo, não tava mais dando certo, que eu precisava conhecer, ler outros gêneros no momento, e foi o que eu fiz e deu muito certo, eu tô super feliz. Eu descobri histórias novas e incríveis e personagens que eu amei demais e que com certeza eu vou lembrar pra sempre e vou querer acompanhar pra sempre com uma releitura ou alguma coisa assim. Conheci autores novos também, autores que eu já tinha vontade de conhecer, ou autores que eu não conhecia e que com certeza eu vou querer continuar acompanhando o trabalho deles. E pras metas de 2024, metas de leitura, como eu disse, eu não costumo fazer esse tipo de meta, mas vamos pensar assim então. Até agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu li 79 livros agora em 2023, então eu vou colocar a minha meta pra 2024, sei lá, ler 80 livros. E tipo assim, se eu ler 80 livros, eu vou estar feliz, mas se eu ler 65, eu também já vou estar feliz, então tipo, não, porque não é sobre isso, não é sobre os números, né? Então, é isso. E a última pergunta é: quais as suas prioridades na leitura em 2024? Em questão de leituras específicas, assim, de certos livros, eu vou priorizar algumas leituras que eu queria muito ter lido esse ano, mas eu acabei me enrolando e deixei passar. Fazer o quê? Eu pretendo fazer um vídeo sobre os livros que eu estou mais ansiosa para ler em 2024, então lá eu vou falar sobre isso, que não é uma meta, mas são simplesmente livros que eu quero ler. Vocês entenderam. Mas de resto eu também quero continuar as séries que eu comecei esse ano, aquelas que já vão ter continuação, né? E eu também quero tentar dar uma zerada. Obviamente eu não vou conseguir zerar, mas eu quero diminuir o número de séries pela metade que eu tenho aqui na estante. Em questão de gênero, eu vou fazer o que eu fiz esse ano, que é ver o que eu quero ler no momento, sentir o que eu quero ler no momento e ir atrás disso. Foi o que eu fiz esse ano, como eu disse, foi muito bom, deu muito certo e foi a melhor coisa pra eu não cair numa ressaca literária. Já tá aí uma dica. E tem, assim, muitos livros e autores que eu tô muito curiosa pra conhecer e, assim, espero poder riscar muitos da lista em 2024. E é isso, gente! Yay! Pro vídeo de hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que eu vou deixar o vídeo original de quem criou, da onde eu vi a tag, que foi lá nas Booktube gringa, tudo aqui na descrição do vídeo, então se vocês quiserem ir lá ver, eu vou deixar as perguntinhas também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários também se vocês concordam com as minhas respostas e quais seriam as respostas de vocês. A maioria desses livros eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem por ele, que comprando por esse link vocês me ajudam aqui com o canal. E agora sim, lembre de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!